Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Neuropedia Podcast, um projeto idealizado pela equipe ProNeuro de Neurologia de Ribeirão Preto, com o objetivo de te deixar em dia sobre os mais diversos temas da neurologia de maneira mais prática, até porque o dia de todo mundo tem 24 horas, é difícil se atualizar sobre tudo, então você aproveita para ouvir esse podcast enquanto está no carro ou na academia fazendo sua neuroproteção. Eu sou Joyce Yamamoto. Eu sou Trajano Aguiar. E agora esse episódio é um episódio 2, uma parte 2 de um episódio que a gente fez com o Dr. Fernando Magri, sobre a abordagem das tonturas ou síndromes vertiginosas, especialmente no ambiente hospitalar de pronto-socorro, naquele contexto mais agudo. Só relembrando que no episódio anterior a gente abordou principalmente a diferenciação, né, Trajano, entre a síndrome vestibular aguda no contexto de IPS, para a gente identificar a etiologia vascular, que é o importante para você não comer bola no tratamento desse paciente. E ele fez assim, a gente pediu para ele comentar, mas basicamente o Fernando ele deu uma aula sobre diferenciação clínica, fisiologia do aparelho vestibular e sobre o HINTS, pontuando o HINTS plus standing, pontuando cada um e explicando como se faz. Então, assim, ó, não foi um episódio como se faz, mas foi uma aula. Então, eu aconselho a você que está me ouvindo, né, e está me assistindo, se não pegou o episódio passado, vai assistir e com papel e caneta na mão. Então, assim, Fernando, vou te introduzir novamente. O Dr. Fernando Magri, ele é médico pela Federal do Mato Grosso, neurologista pela USP de Ribeirão Preto, fez fellowship em neurooftalmologia e neurootologia pela USP de São Paulo e atualmente é médico assistente do ambulatório de distúrbios do movimento e do equilíbrio e coordenador do ambulatório de distúrbio do movimento, não, distúrbios vestibulares e do equilíbrio e coordenador do ambulatório de distúrbios movimentos oculares pela USP de São Paulo. Obrigada novamente pela sua disponibilidade de bater esse papo com a gente, Fernandão. Valeu, obrigado vocês de novo aí pelo convite, né? Vamos falar agora dessa parte que é o que eu mais gosto, inclusive. Então, vocês me seguram aqui, senão vai ter 3 episódios. Ô, Fernandão, queria que você começasse comentando sobre uma parte que eu acho que é na minha opinião, né, eu posso estar errada. Eu acho que a grande iatrogenia ali das tonturas na emergência, acho que a grande iatrogenia é passar batido um AVC, né? Sim. Mas da parte ali clínica mesmo, uma das grandes iatrogenias é quando eu acho que a maioria dos médicos acabam não pensando na VPPB como etiologia e sequer fazem as manobras para fazer o diagnóstico, né? E aí, ainda por cima, dão remédios que não são indicados nesses contextos. Então, eu queria que você explorasse para mim aqui, no começo desse episódio, sobre a VPPB no contexto da emergência, porque eu sei que é um diagnóstico diferencial de tontura, sobre a manobra, não assim explicar, mas falar sobre os principais erros relacionados principalmente ao Dix-Hallpike e alguns aspectos técnicos dela de como realizar, tá certo? E só antes, né, no episódio anterior, a gente comentou, né, da parte que a Joyce já falou da urgência, principalmente das vertigens persistentes, né? O paciente acorda, mantém aquela vertigem, mexe a cabeça para um lado, para o outro, continua com a síndrome vertiginosa. Só que às vezes chega o paciente que tem um episódio paroxístico de vertigem, né? Ele só quando mexe a cabeça, tem a ver a síndrome vertiginosa. E é esse contexto que a gente vai falar agora, principalmente no contexto de pronto-socorro mesmo, né? Apesar desses pacientes chegarem muito no consultório, porque já passaram no pronto-socorro, saíram com, às vezes, uma prescrição de Labirin e não funcionou. Ou Vertix, pra me deixar brava, né? E não funcionou. Beleza, Fernandão. Explora aí pra gente. Porque dá para ir até além, né, no que a Joyce falou, né? Essa iatrogenia, ela é às vezes uma via de mão dupla. Então, tanto para underdiagnose quanto para overdiagnose. Então, a pessoa às vezes nunca ouviu falar de VPPB. Aí viu uma aula de Dix, nossa, agora eu vou diagnosticar VPPB. Aí pega uma pessoa com síndrome vestibular aguda que tá lá nauseando e tal, e começa a jogar para um lado, jogar pro outro, aí vomita, tudo faz aquele escarcel. Então, na verdade, é aquela coisa, né? O fluxograma. Divide o paciente com queixa de vertigem nos subgrupos. É uma vertigem espontânea, aguda, persistente? É HINTS. Você não vai fazer Dix-Hallpike nesse paciente, pelo amor de Deus. Tá? É um paciente que tem uma vertigem de curta duração, desencadeada por movimentação da cabeça, esse paciente você não vai fazer o HINTS, é o contrário. Esse paciente você vai fazer manobra.
tá? Então, isso é importante, né? Tanto, né, é raro, né, o paciente ele receber uma manobra no pronto-socorro, que tem um artigo que fala sobre isso exatamente, de 2013, que, não sei se quiserem chutar, eu até deixo vocês chutarem aí. Qual é a porcentagem de pacientes, né, que recebem uma manobra de DICS no pronto-socorro e que posteriormente, né, de fato, tinham, né, VPPB? Vocês imaginam o número aí? Que recebem a manobra? Eu Sei acho lá. que Recebe. deve. Eu chuto aí, pelo que eu vejo, menos de 20%. Eu também chutaria uns 10%. 4%. É muito galera. pouco. Entendeu? Então, o paciente Você ele se tinha encaixa aí nos 4% que tá ouvindo a gente? encaixado. Então, assim, é muito pouco, né? Um paciente que estava com VPPB já naquele episódio do pronto-socorro, né? E não recebeu manobra e só foi ter o diagnóstico posteriormente, depois talvez ambulatorialmente. Então, imagina o tempo de sofrimento, né? De disfuncionalidade que esse paciente teve até receber o diagnóstico, sendo que ele já poderia ter tido o diagnóstico na primeira avaliação ali no pronto-socorro. Então, E de uso de remédio, né? Não só de sofrimento, mas de uso de remédio, comprar remédio. E isso não é uma coisa do neurologista, tá, gente? Isso é uma coisa do médico geral. É isso que, às vezes, o paciente vai para o pronto-socorro e tem que esperar passar por um neurologista, muitas das vezes, para fazer esse tipo de manobra que, na verdade, não. O cara faz aí rapidinho, às vezes dá certo e já vai embora bem. Eu achei que você se exaltou agora, Trajano. Você ficou indignado mesmo. Você não achou, Fernandão? Achei. Segura o menino aí, senão ele vai segurar. Toma uma água aí enquanto o Fernandão explica pra gente. Comenta sobre o passo a passo diagnóstico pra gente fazer o diagnóstico de VPPB. Quando a gente tem uma suspeição, obviamente, um contexto clínico. Então, né, nesse contexto, né, que eu acabei de explicar, onde o paciente ele vem com a queixa de uma vertigem de curta duração desencadeada por movimentação da cabeça, a gente vai ter que fazer as manobras. Um ponto importante, tá, gente? Não faz a manobra primeiro, não vai conceder ao pote, tá? Por quê? Porque existem outras causas de vertigem desencadeada por movimentação da cabeça, às vezes centrais, vertigens posicionais centrais, tá? Então, primeiro faz o exame neurológico geral ali, principalmente parte, né, oculomotora, direcionada, lógico, para depois fazer posicionamento, tá? Só puxando o gancho, né, da aula anterior, eu já vi isso acontecer com certa frequência, tá? Um médico, às vezes médico geral ou neurologista mesmo, pegar um paciente que tem uma queixa de vertigem posicional, né, e já começar fazendo um DICS, fazendo manobra. Aí o paciente foi positivo, que teve nistagmo e tal, eu, VPPB e tal, não sei o quê, tratou, aí me chamou, falou, doutor, aqui ó, fiz aqui ó, VPPB, tratei e tal. Aí fui avaliar, a primeira coisa que eu avaliei, paciente que já tinha um nistagmo espontâneo ali. Não, gente, ele tem um nistagmo, ou então um nistagmo evocado pelo olhar, né, ou um head impulse alterado. Não, esse paciente não tem VPPB, tá? Porque VPPB é um diagnóstico em que o único exame positivo é a manobra, tá? Então, se você tem outros achados positivos antes de fazer a manobra, não é VPPB, é outro diagnóstico diferencial. Então, não faça a manobra primeiro, porque senão você vai errar, você vai comer bola, tá? Você vai ver outro nistagmo, que talvez seja de outra causa e vai interpretar como VPPB. Então, beleza, Fernandão, e é válido fazer um antieméticozinho antes de fazer esse exame físico também, né? Para o paciente não vomitar no teu pé. A VPPB, quando ela tá no início, assim, né, primeiro episódio, o paciente começou a ter VPPB faz 1-2 dias, ele vem bem grave, ele vem bem sintomático. Então, na hora da manobra, ele pode mesmo vomitar, então vale a pena sim pedir para fazer um antiemético antes, tá? Aí você não tem tanta urgência, né, igual no caso anterior, então dá para fazer e esperar com mais calma. Beleza, fez todo o exame geral, né, direcionado, não teve nenhuma alteração, vamos para a manobra, tá? Então, lembrando, quem não assistiu o primeiro episódio, depois assista, né, que a gente deu uma introduçãozinha lá de fisiologia, né, de anatomia funcional do sistema vestibular, porque aqui faz todo sentido, né, aquela informação daqueles conceitos, para a gente entender o que a gente vai encontrar nesse paciente. Então, o que a gente precisa para poder fazer uma VPPB, né, ter o diagnóstico? A gente precisa movimentar os cristais de otólitos lá dentro do canal, que é a VPPB. A VPPB é o quê? Ela é a presença de otocônias, né, cristais de carbonato de cálcio, que saem dos órgãos otolíticos, às vezes espontaneamente, às vezes pós um trauma, né, às vezes por imobilização prolongada, e caem, né, de forma equivocada dentro de um canal. Né? E aí eles ficam ali livres, né, mexendo de um lado para o outro dentro da endolinfa e gerando um estímulo que eu expliquei na aula anterior, que vai, né, ou estimular ou inibir a cúpula, dependendo da direção. Então, constantemente gerando, que era a resposta, né, de um estímulo do canal, movimentos oculares na direção oposta, se for excitatório,
né, na mesma direção se for inibitório, e isso gera a vertigem, a percepção da ilusão de movimento. Tá vendo como que é importante os conceitos? A gente está trazendo tudo de volta aqui, né? E a gente precisa, então, gerar esse movimento desses otólitos para a gente poder identificar e dar o diagnóstico de VPPB. Por que que a gente tem tanto mais frequentemente VPPB de canal posterior? É cerca de 80% a 90%. Por quê? Porque o canal posterior, como eu já expliquei para vocês, é inferior. Ele fica para baixo. Então, se ele fica para baixo, a tendência pela gravidade, né, de um cristal que se desprendeu é descer para esse canal e ficar ali embaixo, certo? Então, por isso é muito mais frequente canal posterior. Então, a gente precisa, pelo menos, tentar, né, fazer uma manobra para poder mobilizar os cristais dentro desse canal posterior. Então, quais são as duas premissas principais para a gente conseguir gerar essa mobilização dos otólitos? Primeiro, alinhar o meu canal de interesse. Tá? Você vai ter que fazer um movimento orientando a cabeça do paciente no ângulo daquele canal. Tá? Se você fizer esse movimento no ângulo diferente do canal, você não vai conseguir gerar movimento, não vai conseguir estimular aquele canal. Então, o canal posterior, né, que é o que a gente vai ter agora aqui a maior atenção, para você estimular ele, você tem que deitar o paciente para posterior. Perfeito? O Dixalpike nada mais, nada menos é do que isso. Deitar o canal, não pensa no paciente assim, você vai deitar o canal, você vai mobilizar e movimentar o canal. Então, eu quero testar, obviamente, o lado direito e o lado esquerdo. Às vezes, o paciente, ele consegue lateralizar para a gente. Ele já fala assim, doutor, eu tenho, né, quando movimento a cabeça, e é muito pior quando eu viro para a direita. Nossa, para a direita, eu deitar na cama, eu viro para a direita, tudo gira. Tem paciente que às vezes não consegue. Nesses pacientes que conseguem, primeira dica clínica na prática aí, testa primeiro o lado que você acha que é normal. Porque você tem que testar os dois lados, porque às vezes é VPPB bilateral. Tá? Você tem que testar os dois lados. Se você tem que testar os dois lados, primeiro testa o que você acha que está normal, que aí se tiver normal mesmo, você já exclui que tem algum problema ali, e depois você testa o que você acha que está alterado. Porque se vier realmente uma VPPB daquele lado, você já testou o outro. Então você já está autorizado, naquele mesmo momento, a já tratar o paciente. A gente vai ver que a manobra de tratamento nada mais é que uma continuação da manobra diagnóstica. Então você já aproveita a posição e já trata. É um estímulo a menos para o paciente que já está super sintomático ali para você, tá? Então, beleza, eu quero testar o lado direito e o lado esquerdo. Como que eu vou alinhar, né, o canal posterior direito e esquerdo? O paciente ele vai sentar na maca, né, de costas para você tem que mais ou menos calcular ali uma distância, né, porque no final do movimento a cabeça dele tem que pender em hiperextensão para fora da maca. Então, você tem que ter o espaço para isso acontecer. E aí, para testar o lado direito, você vai virar a cabeça do paciente 45 graus para o lado direito e deitar o paciente nessa direção. O tempo inteiro a cabeça tem que estar com esse alinhamento de 45 graus. Esse é o primeiro erro. Né? Na prática da semiotécnica, o primeiro erro é esse. Às vezes eu vejo com muita frequência né, quem está testando descer o paciente com a posição neutra e só virar a cabeça dele lá embaixo. Não é assim. Ou então começar virando a cabeça do paciente e depois descer, mas deixando o paciente desvirar a cabeça, perdendo aquela angulação. Você não pode, a orientação tem que ser sempre 45 graus. Desceu, e aí o outro erro principal, talvez esse seja até mais frequente, é não deixar o paciente com a cabeça hiperestendida. Tá? A hiperextensão é extremamente importante no Dixalpike. Por quê? Porque, primeira premissa, angulação do vetor do canal. Segunda premissa, gerar o movimento do otólito. No Dixalpike, o que gera o movimento do otólito? A gravidade. Então, se a cabeça do paciente não estiver realmente pendurada, né, em relação à gravidade ali, quase, né, com 30 graus pelo menos, você não vai ter ação gravitacional suficiente para mobilizar o otólito. Então, a cabeça do paciente tem que hiperestender, tá? Fernandão, duas perguntas. Primeira, a velocidade de movimentação da cabeça para baixo importa? E segunda, naqueles pacientes com uma rigidez cervical, por exemplo, Uma igual... anquilose, né? e até mesmo igual meus pacientes com Parkinson, que tem muita rigidez cervical. E que duas coisas podem acontecer no mesmo paciente. Como que eu faço? Excelente. Aqui no Dixalpike, como a gente vai mobilizar o otólito pela ação da gravidade, a velocidade do movimento de deitar o paciente em si não importa tanto. Tá? Não é preciso também fazer super devagarzinho e tal. O legal é você fazer uma velocidade intermediária, mas não importa tanto. Importa a posição final da cabeça em hiperextensão, porque é ali que a gravidade vai agir para o otólito migrar. Tá? Então, no Dixalpike, a velocidade não é tão importante. Porém, eu acabei de falar, né? Precisa de uma hiperextensão boa. Então, no teu paciente, né, que tem
parkinsonismo, uma rigidez cervical, uma anquilose, ou às vezes aquele paciente que tem, né, estenose carotídea grave, bilateral. Não vou poder estender muito esse paciente, né, o pescoço dele, ou ele não vai conseguir, ou é arriscado. A gente tem uma segunda opção de manobra. Essa segunda opção de manobra, né, diagnóstica, ela depende da velocidade, tá? Que é a manobra de posicionamento lateral. A manobra de posicionamento lateral, você não precisa estender o pescoço do paciente. O paciente vai estar sentado na beirada da maca, né? E você vai virar a cabeça dele para o lado oposto, né, do que você quer testar e deitar rápido, aí sim é rápido, ele para o lado que você quer testar. Ele vai terminar, né, a manobra deitado de lado em cima do ombro, né, que você está testando, o lado que você está testando, com a cabeça virada para cima, tá? Olhando para o teto, certo? Esse movimento, pelo girar da cabeça, você alinhou o canal, que é aquela primeira premissa, né, deixou ele no vetor da orientação do movimento, e a segunda premissa, que é gerar um estímulo que movimente os otólitos, você vai conseguir através do quê? Da inércia. Por isso que aqui, nessa segunda manobra, tem que ser rápido. Se não for rápido, você não vai gerar inércia suficiente para movimentar o otólito. Tá? Então, velocidade importa no posicionamento lateral. E o posicionamento lateral é uma ótima opção aí para quem tem essa dificuldade de fazer extensão da cabeça. Às vezes o próprio consultório, né, aquelas macazinhas que ficam encostadas na parede de um lado e do outro, não tem nem espaço. Usa o posicionamento lateral. Entendi. E aí você estava na parte que desceu a cabeça do paciente e vai observar a movimentação ocular, né? O que a gente tem que observar na movimentação ocular? Sempre que tiver nistagmo é canal posterior no Dix-Halpai? Então, isso aqui entra o terceiro erro, né? Os dois primeiros erros, em relação à orientação da cabeça, em relação ao movimento em si, são erros de semiotécnica. Aqui, o terceiro erro, e também muito comum, é o erro de interpretação, né? Dix-Halpai, posicionamento lateral positivo, é Dix-Halpai, posicionamento lateral com nistagmo. Não é só sintoma, tá? Então, o paciente se deitou, fez a posição. Nossa, tô tonto. Você não viu o olho mexer? Não é positivo. A gente até pode discutir esses casos depois no final aqui para a gente tentar entender como a gente vai conduzir, mas não é positivo, tá? Para ser positivo, você tem que ver nistagmo. E para você falar que é uma VPPB do canal posterior, que é a mais comum, esse nistagmo não só tem que estar presente, mas ele também tem que ser compatível com um otólito mexendo ali, migrando dentro do canal posterior. Por isso que, novamente, aquele conceito da fisiologia básica lá é tão importante. Então, recapitulando, se um otólito, né, na hora que você deita o paciente, ele desce, né, para a região mais baixa, fugindo da cúpula, num canal vertical, isso gera um estímulo que, Trajanão? Vamos ver se ele pegou. Ampulo fugal. Isso. Ele é excitatório inibitório? Qual o canal? No posterior? Posterior. Vertical. No vertical ele vai ser excitatório. Aí, pronto. Olha como é que fica muito mais fácil entender. Eu vi o episódio anterior, né? Senão eu ia cometer uma gafe. Você já sabe, né? Vai ter que assistir. Exato, perfeito. Então é isso, gente. A entender o conceito da fisiologia faz toda a diferença para a gente interpretar os achados, senão fica tudo uma decoreba. Então, deitou o paciente, o cálculo migrou para a parte mais baixa do canal, fugindo da cúpula, né? Um estímulo, um pulo fugal. Isso é excitatório num canal vertical. O canal posterior é um canal vertical. Sendo canal posterior, lembrar que posterior é inferior. Então, inferior, o estímulo excitatório faria o olho ir para baixo. E lembra que tem aquele componentezinho torsional. Então, faria o olho ir para baixo e torcer para o lado oposto. E o nistagmo, ele é o quê? Ele é uma correção de um desvio. Então, se a gente teve um desvio para baixo e torsional para o lado oposto, o que vai ser o nistagmo que eu vou ver? O inverso. Vertical para cima e torsional para o lado que eu testei, para o lado, né, da VPPB. Agora fez todo sentido aquele olho mexendo. Também não é um negócio aleatório. Faz todo sentido quando a gente entende o que está acontecendo ali durante a manobra. Tá? Não é bruxaria. Enfim. Então, tem mais além disso, né? A direção é o principal, tá, gente? Você viu um nistagmo vertical, torsional para o lado que você testou, isso já provavelmente é uma VPPB, tá? Alguns outros parâmetros a gente também pode usar para ter mais certeza de que é VPPB, tá? Como é algo periférico, né? A gente tem, às vezes, uma latênciazinha, tá? Não é logo que o paciente termina de ficar na posição que você já viu no nistagmo, demora um pouquinho, às vezes 2 segundos, tá? E aí começa. O padrão é crescendo e decrescendo. Então, começa o estímulo muito intenso, é muito nistagmo. Então, às vezes, nessa hora, é até difícil ver o componente vertical e torsional, porque é muito rápido.
Só que aí ele vai rápido, depois ele vai diminuindo a intensidade. Aí nessa hora fica até mais fácil de você ver bem o componente. Uma dica, tá? Prática também. Se você está na dúvida do componente torsional, pede para o paciente olhar para baixo. Para o lado, né? Para baixo, eu digo para o lado na direção que você testou, porque daí fica mais fácil você ver o componente torsional. Principalmente no olho que está mais próximo, né, em abdução. Usa o vasinho, por exemplo, ali na esclera para poder ver, isso ajuda também. Aí você consegue ver melhor o componente torsional. Crescendo e decrescendo, né? Você tem uma esgotabilidade, tá? Esse nistagmo não vai durar mais que 1 minuto. Ah, tem a cupulolitise, não tem não, doutor? Tem, mas aí é muito raro, tal. Vamos focar no que é principal. Na canalolitise, que é o tólito solto, livre ali dentro da endolinfa, não dura mais do que 1 minuto, tá? E tem também a fatigabilidade, né? Conforme você testa mais vezes, esse nistagmo vai ficando cada vez mais fraquinho, menos intenso, tá? Isso é algo comum na periférica. E outra coisa muito importante também é a harmonia, tá? O nistagmo de uma VPPB ele é harmônico. Harmônico com o quê? Com sintoma. O paciente que tem um nistagmo grande ali, intenso e tal, ele tem muito sintoma. Se ele não tiver sintoma, for muito nistagmo para pouco sintoma, pense em central, tá? Paciente com VPPB, ele tem muito sintoma desautonômico neurovegetativo. Certo? Esses são os principais pontos. Qualquer coisa que fuja disso, você tem que pensar em, talvez, vertigem posicional central, nistagmo posicional central. Então, nistagmo downbeat, que bate só para baixo, né? Ou nistagmo que não para de jeito nenhum, né? Ou nistagmo que fica sempre ali com a mesma frequência, não sem ter aquele padrão crescendo e decrescendo, e que não tem tanto sintoma, pense em central. Fernanda, e uma dúvida, tá no pronto-socorro, fez a manobra ali, tem um número de vezes que pode fazer a manobra ou não? Alguma coisa relacionada a isso? Primeiro ponto. Você tem uma suspeição alta de que é VPPB? Né? O paciente ali, ele teve, por exemplo, uma queda, um TCE, um dia depois começou com uma vertigem desencadeada por movimentação da cabeça, né? É um paciente que é mais idosinho, então já tem um fator de risco, ou às vezes é um paciente que já teve VPPB prévia e está com o mesmo sintoma de novo, ou seja, suspeição alta. Até pela própria epidemiologia, né? Você já sabe que é a causa mais comum de vertigem intermitente desencadeada por movimentação da cabeça. Então, você fez ali, né, uma primeira manobra. Vamos supor que a gente está mais familiarizado ali com o Dixalpike, fez um Dixalpike. O paciente teve sintoma. Principalmente se teve só de um lado, né? Aí o lado em que ele, inclusive, fala que tem mais sintoma. Putz, parece muito VPPB, né? Por que não veio no nistagmo? Será que não é mesmo VPPB, é outra coisa? Ou será que eu só não estou dando diagnóstico? É mais provável, nesse caso, que você não está dando diagnóstico, por conta justamente de ser a doença mais prevalente. Então, nesse caso, o que pode ter acontecido? Lembra que eu falei que um dos componentes do nistagmo de VPPB é a fatigabilidade? Se o paciente, às vezes, está tendo muito nistagmo naquele dia, muito evento de VPPB, né? Na hora que você fez o teste, pode estar fatigado já e você não viu, né, o nistagmo, tá? Isso é um ponto. Mas o mais comum é erro de semiotécnica. Você fez a manobra errada, por isso você não desencadeou o nistagmo. Você não hiperestendeu direito, você não angulou bem a cabeça do paciente para poder orientar o canal no vetor do movimento, tá? Isso é o mais comum. Então, o que eu geralmente indico? Faz a segunda manobra. Se a gente tem duas, uma pode ter vindo negativa, porque a sua semiotécnica naquela não é tão boa, faz a segunda. Na segunda pode ser que venha positivo, tá? Porque você fez o movimento melhor. Então é muito comum, às vezes até a gente, né, que é especialista, sabe fazer bem feita a semiotécnica, às vezes não é nem algo de semiotécnica, às vezes é algo de anatomia do paciente, né? Então, às vezes, o canal dele não é tão orientado quando você faz o DIX, mas na hora do posicionamento o estímulo é maior. Então, às vezes, é uma variabilidade até interpaciente mesmo. É muito comum, a gente faz, às vezes, um posicionamento lateral, o paciente não tem nistagmo, faz o DIX, no DIX tem. Então, primeiro ponto, tá com suspeita alta, não veio nistagmo, testa uma segunda manobra. Perfeito? Então, essa quantidade de testes, em geral, a gente faz isso. Outra coisa é que pode ser que o paciente tenha uma VPPB de outro canal, que não o posterior. Um canal horizontal, por exemplo, é o mais comum. Então, a gente teria que fazer um teste também para o canal horizontal. Tá? Inclusive, né, o nistagmo que a gente viu lá, o típico, né, é o de canal posterior, mas nada impede, às vezes, na hora de você testar um Dixalpike, você já conseguir, né, estimular um pouquinho o canal horizontal. E se você tiver uma VPPB de canal horizontal, na hora do Dix você vai ver um nistagmo horizontal. Então, isso já é outra indicação de você depois testar especificamente a manobra do canal horizontal, que é a manobra de supine head roll test, né, manobra de rolamento da cabeça na posição supina. Tá? Isso é um segundo ponto. O terceiro ponto é que realmente está fadigado, você fez a semiotécnica, o paciente às vezes tem pouco otólito, que não é o suficiente para gerar o movimento oculomotor, mas gera, né, a resposta aos sintomas vegetativos desautonômicos. A gente chama isso de VPPB subjetivo.
tá? Essa VPP subjetiva, ela é uma VPP que você não vai falar que é positiva a manobra, porém, pela suspeição, às vezes é um paciente que já teve VPP prévia, é um paciente que você já tratou e tal, e você sabe que a chance de ser VPP de novo é muito grande, esse paciente você pode tentar tratar empiricamente, principalmente se ele lateralizar, fazer uma manobra de tratamento, certo? E para finalizar a temática VPPB, fala um pouquinho rapidinho sobre o tratamento, Fernandão, pra gente condensar. Beleza, então só, né, fechou o diagnóstico, a manobra, né, de diagnóstico, ela vai dar o diagnóstico, a manobra de tratamento ela vai reposicionar, vai fazer o otólito voltar para o lugar de onde ele não deveria ter saído. Então, para isso, a gente tem o Epley, né, que é a continuação do Dix, ou, para quem gosta do posicionamento lateral, o Semon, tá? Isso na prática a gente pode ver depois, inclusive, no NeuroUSP Vertigem. Mas a ideia é justamente você fazer o otólito voltar para o lugar de onde ele saiu. Então, novamente, mobilização da cabeça para poder gerar esse movimento. Sempre a gente faz umas 3 vezes ali na primeira consulta, que aumenta a chance disso funcionar, e pede para o paciente voltar em 2 semanas para reavaliar, tá? 85% melhora no primeiro tratamento, 90% a 92% melhora no segundo tratamento e cerca de 96% melhora no terceiro tratamento. Ou seja, melhora muito, né, na grande maioria das vezes, só que você tem que repetir em alguns casos. Certo, você, só para rapidinho, você fez a manobra para reposicionar. Aí, beleza, terminou a manobra. Você checa logo depois se aquele otólito está reposicionado ou você faz a manobra de novo? Que você faz aí nesse... Você vai testar mesmo sem querer. Por quê? Porque a manobra de tratamento, ela começa com o primeiro movimento, que já é a manobra do diagnóstico. Então, no mesmo movimento ali que você vai gerar para tratar, você já vai ter essa informação. Então, por exemplo, eu fiz lá um Epley. Aí, na hora de fazer o segundo Epley, o primeiro passo do Epley é um Dix. Então, nesse Dix eu já posso ver. Tem paciente realmente que já não tem mais nistagmo nenhum, sintoma nenhum. Nesses casos eu termino ainda o Epley, tá? Nem faço a terceira. Geralmente eu faço a terceira quando na segunda ele ainda tem nistagmo e sintoma. Aí eu completo as 3. Tá? A mesma coisa com o posicionamento lateral de Semon. O primeiro passo do Semon é o posicionamento lateral. Então, nessa hora, você já consegue fazer essa checagem. Ótimo. Beleza. Vamos para o último diagnóstico diferencial de síndrome recorrentes, né? No ambiente de urgência, né, Trajano? Que acho que falta, assim, a gente pegou os principais tópicos por prevalência e depois a gente vai até fazer um bate-bola, jogo rápido, com alguns poucos diagnósticos menos comuns. Só que agora eu acho que vale a pena a gente comentar um pouquinho sobre a migrânia vestibular. Existe migrânia vestibular? Tem gente até que falava que não existia, né? E aí, o que você acha, Fernandão? Existe mesmo? Bom, existe e é muito prevalente, inclusive, subdiagnosticado, tá? A migrânia vestibular é outra situação aqui que eu gosto de brincar também, fazer a analogia, né? A migrânia vestibular, né, o termo enxaqueca, né, também é um termo que a gente acaba usando muito a sinédoque dele, né? Chama tudo que é cefaleia de enxaqueca, né? Nem toda cefaleia é enxaqueca e nem toda enxaqueca ela se apresenta com cefaleia, tá? Então, as duas verdades, elas valem aqui para essa situação. Então, na verdade, a migrânia vestibular, né, isso inclusive, é uma coisa que acontece com muita frequência no ambulatório, né? O fellow está rodando, o residente está rodando, aí ele vai me passar o caso. Tal paciente tem vertigem assim, espontânea, né, várias vezes no mês e tal, tem às vezes sintomas de náusea junto, não sei o que tal. Aí, beleza, quais são as suas hipóteses para esse caso? Aí a pessoa fala, paroxismia vestibular, deiscência, fala as mais difíceis, né, as mais raras, deiscência, BPPB, ou um AIT, tal, não sei o que. Aí eu falo, mas e migrânia vestibular, você acha que pode entrar também? Aí a resposta que eu mais ouço, no começo, depois eles pegam. No começo. Não, ele perguntei se ele tem dor de cabeça, ele negou. Errou. O principal erro é achar que migrânia vestibular precisa ter cefaleia associada. Não precisa, tá? Eu vou tentar dar uma passadinha nos critérios, que daí fica fácil a gente ter essa visão e aí a gente comenta um pouquinho. Então, para o critério de migrânia vestibular, eu preciso, da mesma forma que a migrânia, né? 5 episódios, né? 5 crises, tá? Nessas 5 crises, o sintoma varia um pouquinho em relação à de enxaqueca, né, que é de 4 a 72 horas no adulto, de 2 a 72 horas na criança. Aqui a gente tem sintomas, né, vertiginosos, tá? Ou às vezes tontura, pode variar um pouquinho, de 5 minutos a 72 horas, tá? Então, às vezes são crises mais curtas do que na enxaqueca com cefaleia, né, de fato. E esses sintomas de vertigem, eles podem variar muito. A gente tem 5 principais, né? A vertigem espontânea, né, que dura mais tempo, não tem associação com fator provocativo, tá? Essa, se for um primeiro episódio, por exemplo, pode
gerar uma confusão, a gente pode ter um caso, às vezes, até com nistagmo espontâneo durante a crise, e aí a gente vai aplicar o RINDS, vai, né, investigar toda essa parte vascular e tal, mas aí depois esse paciente vai ter tudo negativo e vai continuar recorrendo. Então, na verdade, é uma migrânia. Tá? Você pode ter um paciente com uma vertigem desencadeada por mudança posicional, tá? Ou por mudança de posição da cabeça, e aí ele faz diagnóstico diferencial, às vezes com uma hipotensão ortostática, com a própria VPPB, né? Às vezes a gente pode ter uma vertigem induzida por estímulo visual, né? E às vezes uma tontura com náusea induzida por estímulo visual, tá? Isso depois entra no diagnóstico diferencial de uma outra entidade que a gente vai comentar no final. Tá? Então, são várias as apresentações. As mais comuns são vertigem espontânea e vertigem desencadeada por mudança de posição ou movimentação da cabeça. Tá? Essas são as principais. E você tem que ter em 50% ou mais, né, dessas crises vertiginosas, com essas características, algum caráter migranoso. Entre 3. Tá? Só entre 3. Um deles, obviamente, é a dor de cabeça clássica de uma migrânia, né? Unilateral, pulsátil, de severa, né, a moderada a severa intensidade, que piora as atividades cotidianas, né, unilateral, né, então a gente tem uma dor de cabeça, aí fica fácil, né, essa é aquela clássica, né, essa é mais difícil de perder o diagnóstico, porém, às vezes você não precisa ter, você pode ter um dos outros dois, que é foto e fonofobia ou aura visual. Então, o paciente na crise da vertigem, quando é uma migrânia vestibular, ele tem hipersensibilidade à luz e barulho, mesmo sem dor de cabeça. Aí ele vai queixar do incômodo da luz e do barulho, mesmo sem a dor de cabeça, só durante o episódio da vertigem, tá? E ele pode ter a aura visual precedendo os sintomas vertiginosos também, tá? E aí, para você dar o diagnóstico definitivo, além dessas características, o paciente tem que ter, né, história atual ou prévia da enxaqueca típica, né, do quadro mesmo de cefaleia enxaquecosa, tá? E, obviamente, né, afastar outros diferenciais. Mas repara que, isso para o diagnóstico definitivo. Para o diagnóstico provável, você pode não ter, né, ou esse critério B ou esse critério C, ou seja, pode nunca ter tido enxaqueca na vida, a clássica, né, a de dor de cabeça, ou ele pode ter os sintomas vertiginosos sem preencher, né, aquele critério de mais de 50% das vezes está associado a uma característica ali migranosa. Ou seja, o paciente pode ter migrânia vestibular sem nunca ter tido dor de cabeça. Tá? Isso é super importante. Eu gosto de usar como exemplo, né, um caso meu, que eu tive, acho que no passado, que é bem interessante para ilustrar. É um quadro em que o paciente ele nunca teve dor de cabeça. Então, nesse paciente que nunca teve dor de cabeça, que eu vou ficar só com um diagnóstico provável, né, porque nem previamente ele teve, o que eu vou usar de fatores para poder chegar nesse diagnóstico? Daí fica um pouco mais difícil. Então, é justamente perguntas ativas. Tá? Em neurotologia, a anamnese ativa, né, direcionada, ela acaba sendo melhor do que aquela que você deixa o paciente só falar, porque os sintomas às vezes são difíceis de caracterizar, então você tem que ajudar o paciente. Então, esse paciente foi o seguinte, ele chegou para mim e ele falava que ele tinha vertigem, às vezes espontânea, com uma duração ali de uns 30 minutos, 1 hora, às vezes com um componente desencadeado por movimentação da cabeça, que aí durava um pouco mais de tempo, tá? Todo domingo antes do almoço. Todo domingo antes do almoço. Assim, era como se fosse a gente brinca, né, daquela cefaleia de despertador, né, da cefaleia hipínica, era como se fosse uma vertigem despertador, despertava todo dia ali, umas 10, 11 horas da manhã. Pra não ir na casa da sogra. Oi? Pra não ir na casa da sogra. Não, no começo, juro que no começo eu achei que era algo funcional, Aí, primeira coisa, é muito difícil esse paciente, com migrânia vestibular, ele ativamente falar da aura ou falar da questão da fotonofobia. É muito difícil, cara. Eu já dei tanto diagnóstico de migrânia vestibular, se eu for tentar colocar em porcentagem o quanto de pacientes que ativamente já falam desse componente, eu acho que chega a ser 10, 20%. Você tem que perguntar ativamente, você tem que perguntar. Aí a primeira coisa que eu falei com ela foi justamente isso. Durante, né, os sintomas e tal, você tem sensibilidade de luz e barulho? Ela falou que sim, em alguns. Ela não sabia falar exatamente se era mais de 50% ou menos, mas enfim, ela falou que tinha em alguns. E o segundo ponto é que ela falou, que eu perguntei ativamente, você tem alguma coisa, alteração na visão, enxergar algum pontinho, algum flash, alguma coloração, assim, alguma coisa na visão? Aí ela falou assim, às vezes já aconteceu, de eu ver um zigue-zague, assim, brilhante, que ele vai aumentando e vai ficando preto, tudo preto, assim, no meio da visão. Pronto, acabou, já fez diagnóstico, né? Porque espectro de fortificação é patognomônico de aura enxaquecosa. Então, nesse caso, eu já tinha um diagnóstico.
beleza, não precisa ser sempre, né, um espectro de fortificação, mas a aura visual em geral pode ser outras, você já vai considerar. Então você tem que perguntar. Então, beleza, ela já tinha, né, os critérios, juntando aí o sintoma migranoso associado, né, e ela já tinha tido mais de 5 episódios de vertigem, né. O que eu precisaria aí para poder, talvez, aumentar um pouco mais a minha suspeição? Enxaqueca, o que é muito comum, pensando na enxaqueca normal? Gatilho, né? Gatilho, história prévia ou familiar. Então, ela não tinha uma história prévia de enxaqueca mesmo com dor de cabeça, mas ela tinha tido na infância síndrome de vômito cíclico e dor de crescimento, que são equivalentes migranosos da infância. Ela tinha tido 2. Pode ser uma migrânia abdominal, pode ser uma vertigem paroxística benigna da infância, torcicolo benigno da infância, e todos equivalentes migranosos. E a história familiar dela é riquíssima. A mãe tinha enxaqueca com dor de cabeça típica, a irmã tinha enxaqueca com dor de cabeça típica, e uma tia, se eu não me engano, tinha um padrão de vertigem que muito provavelmente era migrânia vestibular, pelo que ela me falou. Então tinha toda uma história familiar, tinha toda uma história prévia de equivalente migranoso, né? Tinha o caráter, né, dos componentes migranosos, mesmo não cefalálgicos, né? E por último, né, eu estava tentando entender por que ela sempre tem depois, antes do almoço no domingo. Aí eu comecei a perguntar de gatilho. Ah, você já percebeu se você tem algum gatilho, né, com comida, não sei o quê? Ela não percebeu, não notou. Aí o que a gente faz nesses casos que ajuda muito, né, no ambulatório de cefaleia? Diário de crise, diário de cefaleia. Eu falei, ó, eu vou te dar um papelzinho, você vai preencher toda vez que tiver uma crise e tal, o que pode ter tido associação. Você vai colocar tudo o que você fez, o que você comeu e tal. Aí, cara, foi muito legal. Quando ela trouxe para mim o diário no retorno, eu li e tal, e aí ela colocava que toda vez, domingo, ela ia na missa, 7 horas da manhã, terminava a missa, 8h30, ela ia na pracinha da frente comer pipoca. E a pipoca, imagina, aquelas pipocas de cidade do interior, Agissal, Aginomoto, né? Delícia. Que é o glutamato. Uma delícia, eu sempre fazia isso também quando eu era menor. Só que o glutamato monossódico é um baita gatilho para enxaqueca. Então ela sempre comia e aí tinha a migrânia vestibular em seguida. Então era por isso que ela sempre tinha nesse mesmo horário. Então esse caso foi bem legal, porque foi bem rico e não teve dor de cabeça em momento nenhum. Então não precisa ter dor de cabeça. Isso é importante. Ah, interessantíssimo. Fernando, a gente tá meio sem tempo, então eu vou começar a fazer um bate-bola jogo rápido aqui com você. E aí o seu desafio é cronometrado, hein, cara? Você tem 1 minuto pra me falar o que é importante sobre cada entidade, pra gente não passar batido. Combinado? Beleza. Tá bom, cronometrado. Eu sei que você gosta de falar um monte de coisa, mas cronometrado. Vamos lá, ó. TPPP. Ótimo. TPPP é como se a gente tivesse um transtorno funcional do sistema vestibular. Ou seja, o paciente ele tem um gatilho inicial, algo que gerou um sintoma de tontura vertigem dele em algum momento, né? Isso pode ser uma neurite, pode ser uma VPP, uma migrânia vestibular, e depois disso, né, uma não adequação, uma não readaptação, né, funcional no dia a dia àquele estímulo de tontura vertigem. Então, o paciente ele cronifica aquele quadro por conta dessa falta de habituação. Tá? Então, geralmente tem um fator perpetuador junto, né? Algo, às vezes, de cunho psiquiátrico, um transtorno de ansiedade, uma fobia, né? Uma depressão, que faz esse sintoma cronificar. Então, é um paciente que ele tem um sintoma mais crônico, persistente, na maior parte do dia, geralmente não vertiginoso. O tratamento é um alicerce, TCC, terapia de reabilitação e ansiolítico. Paroxismia vestibular. Ótimo. Paroxismia vestibular, eu gosto de fazer uma analogia com a neuralgia do trigêmeo, né, que é algo bem parecido. Ela tem ali uma irritação do nervo vestibular, né, paroxística, que gera um impulso, um disparo elétrico que faz o paciente ter sintomas vertiginosos durante aquele momento. Tá? Em geral, é algo de curta duração, menos de 1 minuto, bem estereotipado, o paciente sempre descreve o sintoma de forma semelhante, né? Ele pode ter associação com conflito neurovascular, mas isso não é necessário para o diagnóstico, não é obrigatório. Porém, a gente tem uma resposta muito expressiva, igual na neuralgia, a carbamazepina e oxcarbamazepina. Inclusive, isso entra como prova terapêutica no critério diagnóstico. Menier. Menier é o principal diagnóstico diferencial de migrânia vestibular, né? A gente tem uma vertigem espontânea, de duração mais intermediária, longa, né? De 20 minutos até 12, 24 horas. E sempre associado, né, com sintomas audiococleares, né? O zumbido, plenitude auricular, ou realmente uma hipoacusia. Né, isso acontece por uma hidropsia endolinfática ali do canal, lembra da endolinfa? Ela fica aumentada, né, como se estivesse cheio, e isso gera um estímulo que dá a vertigem no paciente. Né? Então, esse paciente ele vai ter os sintomas em crises, né, e é esse paciente que
você de fato vai tratar com betahistine e vai estar acertando, tá? Então esse paciente você sim prescreve betahistine e ele melhora. Síndrome da deiscência de canal semicircular superior. Um diagnóstico já bem mais raro, né? Porém, vale a pena a gente pontuar porque ele tem alguns aspectos que são muito típicos, né? E específicos dessa condição. Então, na verdade, a gente tem uma falha ali, né? De contiguidade entre a cobertura óssea que envolve a nossa orelha interna e o canal semicircular superior, o que favorece a transmissão de qualquer estímulo, né? Do espaço subaracnoide para o canal semicircular, para a endolinfa do canal semicircular. Então, sons altos, fenômeno de tontura, pode gerar tontura. Esforço, né, valsalva, né, enfim, manobras que aumentam a pressão intracraniana podem gerar estímulo e o paciente, às vezes, ele tem uma queixa muito legal, característica que é a autofonia, ele escuta os movimentos do próprio corpo, batimentos cardíacos, respiração, movimento ocular, e a gente testando isso objetivamente, a gente também pode flagrar que é a autofonia, né, com diapasão e proeminência às ossos, o paciente ouve naquele ouvido. E esse paciente, você tem que pedir uma tomografia de osso temporal e mastoide para poder dar o diagnóstico. Hipotensão ortostática. Ótimo. Hipotensão ortostática é algo que é muito comum mesmo para o neurologista, né? O paciente com tontura, às vezes ele chega para a gente com essa queixa, se ele não recebe diagnóstico na unidade básica de saúde, e a gente tem que suspeitar naquele paciente que tem, né, a tontura, pode ser vertiginosa ou não, desencadeada pelo ortostatismo, né, pelo ato de se levantar e se colocar de pé. Para esse paciente, você só vai fechar diagnóstico, né, se você fizer a avaliação da PA deitada e da PA de pé. Mas, em geral, a gente orienta a fazer, quando a suspeição é alta, PA com 1 minuto, 3 e 5, porque às vezes é algo imediato ou é algo mais tardio. E junto, fazer também a avaliação da frequência cardíaca. Por quê? O principal diagnóstico diferencial de hipotensão ortostática é POTS, que é a síndrome de taquicardia postural, que você vai flagrar também, né, pela medida da frequência deitada e em pé, e também para você diferenciar se essa hipotensão ortostática, caso você feche o diagnóstico, é desautonômica ou não desautonômica, fazendo o delta da frequência cardíaca pelo delta da frequência da pressão arterial sistólica. Se for menor que 0,5, fala a favor de neurogênico. E para fechar, Chiari. Chiari é uma das principais causas, né, do que a gente tinha comentado de diferencial lá atrás, né, de VPPB, que é vertigem posicional central. Né? Então, o paciente tem uma herniação tonsilar que comprime, né, a região ali do paraflóculo contra o bulbo, e isso faz, né, alteração das vias cerebelares. Então, a gente pode ter um paciente com queixa de nistagmo ao se deitar, porque aumenta essa compressão. Também as manobras de esforço, valsalva-like, porque aumenta a pressão intracraniana, né? E é muito comum, isso é uma coisa que a gente já tinha comentado, diferente da VPPB, outros achados centrais ocumotores, justamente pelo mesmo motivo estrutural ali. A gente tem alteração de segmento, a gente tem alteração, às vezes, de desvio isquio, a gente tem alteração, às vezes, de VOR também, né, de sacadas. Então, é um paciente que você tem que suspeitar quando, além do nistagmo posicional, você tem outros achados centrais e aí solicitar, logicamente, a ressonância e ver o sagital P1. Ah, deu certo, então. 1 minutinho para cada, Fernanda Uaê. É suei. Pode tomar sua água aí. Esse episódio foi fantástico. O anterior também, obviamente, mas esse episódio foi fantástico. Muito conhecimento, né, Trajano? Sim, aprendi muito. A gente vai ter que assistir novamente para anotar tudo e estudar cada tópico direitinho, né? Sim. Fernandão, e já fica o convite, obviamente, para a gente fazer novos episódios abordando de maneira mais detalhada cada aspecto. Porque aqui, assim, esse e o anterior a gente acabou fazendo um overview, né, de síndromes vertiginosas agudas e diagnósticos diferenciais, mas eu acho que vai ser importante a gente pegar cada entidade e esmiuçar uma por uma. E para você que quer saber um pouco mais sobre as síndromes vestibulares, em breve, né, o Fernando vai comentar do curso da USP de vertigens, né, onde vocês vão conseguir ver de fato o especialista fazendo essas manobras, usando a técnica correta e levantando também esses pitfalls que a gente levantou aqui para que a gente não coma bola nesses principais diagnósticos diferenciais, que muitos deles são muito graves, né? Então pode comentar, Fernando, como é que é o curso. A gente vai estar agora... Para quem que é esse curso? A gente vai estar agora chegando aí na 4ª edição já desse curso, né, que tem sido um sucesso, né, muita gente gostou, voltou, indicou, né, e a nossa ideia é justamente ter, né, um final de semana, né, do dia 18 a 19 de outubro, falando um pouquinho da parte teórica dessas principais doenças, mas com um foco principal e maior justamente no hands-on, né, de colocar a mão na massa ali e aprender,
na prática como fazer, né, a avaliação clínica, as manobras, aperfeiçoar a semiotécnica e saber interpretar os resultados corretamente, né? Então, só com gente gabaritada, né? Doutora Cristiane, doutora Emanuele, que são as encabeçadoras aí desse projeto, né, chefes ali também do Ambulatório de Distúrbios Vestibulares do Equilíbrio da USP, né, junto comigo, mas às vezes alguns convidados também, geralmente ex-fellows do programa, que vão estar lá só para poder ajudar aí o pessoal, e não é só para neurologista, inclusive, tá, gente, é para quem quer aprender um pouco mais sobre vertigem, tá, pode ser aluno de medicina, pode ser médico geral, geriatra, a gente sempre tem, né, unidade básica de saúde, o pessoal também vê muito, então todo mundo convidado. E equipe multi, não médico, também pode se inscrever? Então, a princípio, a gente está aberto, tá, para equipe multi também, e a gente teve alguns, se eu não me engano, ano passado, 2 ou 3 pessoas que foram e gostaram bastante. Principalmente daí a parte mais teórica, né, para eles terem embasamento, principalmente fono, físico, que faz também as terapias de reabilitação e tal. E tem a inscrição já disponível, tá? No site www.neuroscovertigem.com.br. Eu vou deixar o link aqui na descrição para vocês. Muito, muito, muito obrigada pela sua presença aqui no podcast, Fernando. Foi muito enriquecedor aqui pra gente. Imagina, o prazer foi meu. Obrigado. Se tiver outros convites, a gente vai aceitar com certeza. Ah, então pronto. Então já se prepara. Já vou te mandar o contrato de sociedade. Pessoal, e a vocês que ficaram com a gente aqui até o final, muito obrigada. Não se esqueçam de ativar os sininhos de notificação para que vocês possam receber os episódios em tempo real. E deixem o like para que o episódio possa chegar a mais pessoas que gostam desses temas relacionados à neurologia. Muito, muito obrigada e fiquem ligados no próximo episódio. Falou, pessoal. Até a próxima.